Saudação de paz, queridos, que Deus venha nos abençoar grandemente no dia de hoje. Que a mão do Senhor esteja conosco todos os dias, para nos salvar, para nos guiar, nos proteger e continuar nos abençoando ao longo da nossa caminhada, amém? Eu quero hoje, mais uma vez, diante desse devocional, meditar com você em uma passagem da Bíblia Sagrada, na verdade no Inário de Israel, Salmo 34, verso 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que são de espíritos oprimidos. Queridos, não existiu e não existirá na Bíblia um homem que mais atraiu a presença de Deus, o interesse de Deus para a humanidade, senão o salmista Davi. Deus, ele foi taxativo na sua palavra quando diz que ele encontrou um homem segundo o seu coração, era Davi. Porque Davi, mesmo diante das suas falhas, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante da sua insuficiência espiritual, mas ele foi um homem que soube adorar a Deus, soube honrar a Deus, ele soube glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida. Davi foi um homem que, mesmo sendo falho, ele soube esperar o seu tempo sem passar por cima de ninguém. Davi, mesmo sendo um pecador que foi, ele foi um homem que ele galgou lugares altos sem ter que tirar ninguém do caminho. Davi viveu tudo que Deus tinha para a sua vida no seu tempo. Davi viveu tudo que tinha que viver na sua vida de acordo com o tempo e a magnitude de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você no dia de hoje que você não precisa fazer força para tirar do caminho aqueles que o próprio Deus vai tirar para que você venha galgar lugares maiores. Eu venho dizer para você no dia de hoje que você não precisa se afligir com quem está passando na tua frente, que por mais que eles corram adiante, Deus vai dar um jeito de fazer com que você chegue primeiro. A própria Bíblia vai dizer lá em Jeremias, se nós já nos turbamos, se nós já nos perturbamos quando estamos competindo com homens que correm a pé, o que será de nós quando tivermos que competir com aqueles que vão a cavalo, né? É Deus dizendo, a tua força não está no que você pensa, a tua força não está no teu intelecto, nem no que você acha que você é, mas a nossa força está no Deus que nós nos servimos, está no Deus que nós caminhamos, está no Deus que nós obedecemos todos os dias e abnegamos a nossa vida para viver uma fé, para viver uma caminhada em santidade diante da presença de Deus. Existe um salmo muito maravilhoso lá, o Salmo 137, que diz que o povo estava sentado à beira do rio da Babilônia, o povo que havia sido cativo, levado para a Babilônia, e eles estavam com saudade, pensando nos salgueiros de Sião, onde as suas harpas estavam lá penduradas. Eles tinham saudade dos cânticos, eles tinham saudade de tudo aquilo que eles viviam em Sião. E de repente, eles dizem nesse salmo que os seus opressores, eles chegavam até eles e os oprimiam e queriam que eles cantassem, que eles adorassem um cântico daqueles que eles cantavam em Sião. E de repente eles diziam, como é que nós vamos adorar o Senhor? Como é que nós vamos entoar um cântico se estamos nós em terras estranhas? E de repente, queridos, vem a palavra do Senhor, vem o agir de Deus para esse povo, onde o Senhor diz, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e que se apegue a língua ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti e se eu não preferir eu, Jerusalém, a ti, a minha maior alegria. Sabe o que Deus está dizendo? Por mais que nós estejamos na angústia, por mais que nós estejamos em provações, por mais que nós estejamos em momento de luta, Deus ainda vai nos tratar como prioridade. Nós ainda seremos assim a prioridade de Deus. Não se esqueça de que Deus tem um projeto sobre a tua vida. Deus tem um projeto grandioso sobre ti, sobre a tua família, sobre os teus, e nada vai mudar o decreto de Deus sobre as nossas vidas. Davi, como eu falei, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem assim como eu e você, cheio de falhas, mas no momento das suas dificuldades e das suas angústias, ele sempre confiou naquele que nunca falha. Ele sempre confiou na mão poderosa do Senhor Jesus. E é assim que nós temos que ser.
Não só louvar a Deus quando tudo vai bem, não só louvar a Deus quando tudo está dando certo, mas louvar a Deus mediante as crises, as provações, os momentos de angústia, os momentos de dificuldade, diante das decepções. Continuar a nossa caminhada, que só vai terminar em Sião, vivendo as dificuldades e as crises que temos que encontrar pelo caminho. Não devemos nos abster das provações, porque as provações elas são para nos forjar, para nos fortalecer, para nos trazer uma maneira nova de ver a vida e caminhar diante de Deus. Cada luta que nós passamos, cada provações que nós passamos, queridos, são para nos tornar pessoas melhores, são para nos tornar pessoas capacitadas. Imagine você, se não fosse as lutas que você já enfrentou, se não fosse as guerras que você já teve que lutar, o que seria de você para dar um exemplo para alguém ou para falar de alguém, se você não tem um testemunho, se você não tem base para dizer aquilo que você viveu para alguém que está enfrentando em uma grande prova? O melhor aconselhamento para a vida de alguém são os exemplos de superações da vida de outras pessoas. Esse Davi, em diversos momentos que ele passou por luta, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 142 que agora ele está em uma caverna, ele está sendo oprimido, ele está sendo perseguido, e ele faz uma oração dentro desta caverna, mediante o perigo que ele estava enfrentando. Ele poderia talvez agir de uma outra forma, tentar fazer uma espécie de uma guerra, uma rebelião para se livrar, mas ele vai olhar para o céu e ele vai clamar a Deus e diz assim: Senhor, atende o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu, Senhor. Aí ele fala a coisa mais linda que a gente poderia ouvir aqui no Salmo 142, verso 7. Ele diz: tira minha alma da prisão, para que eu dê graça ao teu nome, e os justos me rodeiam quando tu me fizeres esse bem. É Davi dizendo assim: Senhor, tira a angústia e a provação que eu estou passando, Senhor. Tira o sofrimento que eu estou enfrentando, para que aqueles que estão ao meu redor eles possam ver o tamanho da bondade que o Senhor tem para com o teu povo. O tamanho do Deus que nós servimos, eles precisam ver, Senhor. Davi queria que Deus fizesse essa bondade com ele, não porque ele era apenas um servo de Deus, mas para que esse testemunho ele viesse a alcançar outras vidas. Para que esse testemunho ele viesse a alcançar outras pessoas e mostrar o quanto Deus ele é maravilhoso e não desampara os seus. Salmo 34 fala que Deus está disposto, está sempre pronto para salvar os oprimidos. Porque as opressões da vida, elas são tendenciosas a diminuir a nossa fé, a desfazer da nossa fé e fazer com que nós esqueçamos dos propósitos de Deus. As opressões que nós servimos e que passamos por ela nessa terra, as opressões que nós às vezes entramos nelas, são para verdadeiramente mostrar a grandeza de Deus quando o vento passar e nós termos testemunhos para contar para aquelas pessoas que vão passar ou que estão passando por algum tipo de provação e que muitas das vezes não encontram em maneira nenhuma uma solução para as suas vidas. Eu tenho conversado com pessoas ultimamente, eu tenho aconselhado pessoas e tem sido muito comum eu encontrar na minha caminhada pessoas que estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de crise de ansiedade, estão passando por momentos emocionais difíceis e, pasmem, às vezes são problemas financeiros, problemas amorosos, crises emocionais. E o inimigo ele tem agido dessa forma na vida das pessoas. O inimigo ele trabalha com brechas, com portas que se abrem nas nossas vidas e ele entra e faz uma bagunça. Então, nós temos que entender, queridos, uma coisa. Primeiro, os nossos pés eles precisam estar firmados na rocha. E qual a rocha? A rocha é Cristo. Os nossos pés precisam estar firmados para que nós tenhamos uma fé inabalável, para que nós tenhamos uma fé sustenta na presença de Deus, uma fé que venha dar base e estrutura para nossas vidas. E se nós tivermos verdadeiramente os nossos pés firmados no altar,
nada vai nos tirar da presença do Senhor. Nada vai fazer com que nós venhamos nos entristecer nesse tempo, e nada vai tirar o foco da nossa visão, porque o nosso alvo, ele precisa ser Cristo Jesus. Imagine você o que seria de nós se Elias estivesse diante da luta abandonado a fé. Nós não teríamos um testemunho de alguém que desafiou Acabe, que determinou que chovesse, e ao mesmo tempo ele determinou que também não chovesse mais por 3 anos e meio, que com o poder do céu, clamado por ele em oração, desceu fogo, consumiu os profetas de Baal, os profetas de Azera, e a glória do Senhor foi manifesta naquele lugar. Esse Elias foi alguém que mudou a história de toda uma nação. Após Elias, nós vamos ver um camarada chamado Eliseu, que fez sinais e coisas tão maiores do que Elias, e que nos serviu de testemunho, mas que também passou por perseguições, que também passou por lutas, que também passou por provações. E nós não somos diferentes, queridos. Para ver a grandeza de Deus na nossa vida, nós precisamos primeiro entender que o Senhor vai nos provar. O Senhor vai verdadeiramente primeiro fazer com que nós cheguemos ao nosso limite, para que a mão dele se levante, para que ele se incline do trono e que ele venha dizer: agora que acabou a tua força, agora eu vou começar a agir. Mas Deus sempre está no controle, amém? Receba essa palavra para a tua vida, receba essa palavra para a sua família no dia de hoje. Que Deus venha nos abençoar de maneira grande e poderosa em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe grandemente.